No episódio de hoje, vamos falar com as apresentadoras do Blá Delas, 3 mulheres autênticas de perfis completamente diferentes que se juntaram para criar o Blá Delas, um podcast para todas as mulheres. Natália Halal, Luciana Vertúlio e Thalita Lima criaram um espaço autêntico e acolhedor, onde histórias de vida se conectam e geram reflexões poderosas. Vamos conhecer como essas apresentadoras compartilham suas experiências, discutem temas profundos e, o mais importante, como elas mantêm uma dinâmica tão única e envolvente que conquista a audiência. Começando o podcast para podcasters, este programa que vem desmistificar um pouco o mundo maluco do audiovisual. Então hoje eu já vou contar com quem eu tô aqui, com 2 pessoas encantadoras. É um programa que ele é acolhedor, ele gera um ambiente onde as pessoas realmente se entregam para esse programa e contam todas as suas vidas. Então são 2 mulheres que estão aqui na minha frente, Natália Halal, Luciana Vertúlio e também a Thalita, que não está aqui. A Thalita não está entre nós. Que fazem parte do Blá Delas. Eba! É um prazer. É um prazer. Estar aqui, Ale. É um prazer. Agora do outro lado, né? Vamos falar agora, a gente vai te elogiar, né? Porque você faz acontecer os podcasts e esse ambiente todo faz toda a diferença, né, Lu? Você não acha? Total. Quem acolhe, na verdade, é você. Porque para a pessoa que vai apresentar o podcast, realmente o ambiente, a equipe, a Nick maravilhosa, você, faz toda a diferença. Então, eu acho que proporcionar isso para as pessoas que têm um podcast é fundamental. Olha, já começa assim, já começo emocionado. Mas é verdade. Então, eu vou começar perguntando quem é o Blá Delas na fila do pão? Quem são vocês? Nossa, Lu, quem somos nós, hein? A gente vai contar a história? Vamos contar a nossa história. Brevemente, para não ser chato? Nós temos o Primeiro, quem são vocês duas? Depois nós duas. Vocês duas. Quem é Luciana Vertúlio e quem é Natália Halal? Começa, Lu. Começa você. Tá bom, eu começo. Bom, eu tenho uma trajetória de empresária no ramo têxtil. E em um momento da minha vida, eu trilhei o desenvolvimento humano, né? Fiz 2 pós-graduações nesse sentido, de neurociência, de psicologia positiva. Fiz minha formação de coaching. Tenho uma empresa com uma sócia que chama Karina K. Um beijo, meu amor. É aqui minha câmera, né? K, um beijo. De Headhunter, eu sou Headhunter hoje já. A minha empresa tem 8 anos com a Karina. Mas eu sempre fui muito interessada no desenvolvimento humano, no ser humano, nos comportamentos, de um modo geral. Então, eu encaminhei a minha vida já há muitos anos para esse lado. E aí, eu conheci a Lu, e a Lu vai contar um pouquinho da história dela, mas a gente teve essa ligação muito forte, porque ela também tem esse interesse. E eu acho que nós duas, sem querer ser assim, vangloriar e tal, mas nós temos conteúdos interessantes, eu acho que nós temos vivências interessantes. E eu acho que a gente quis comunicar isso um pouquinho pro mundo, mas aí depois a gente fala sobre essa parte. Mas essa sou eu. Boa. Agora eu vou me apresentar. Quem é você na fila do pão? Da minha terra, quem é você na fila da média? Da média. Eu gosto sempre de começar falando que eu sou uma pessoa muito inquieta e agitada e curiosa. Então, acho que isso me define muito bem. E gosto muito de pessoas e dos assuntos que dizem respeito à vida humana, né? Então, tô falando agora um pouquinho do profissional, eu sou publicitária, o que também já mexe com o ser humano, né? Porque, queira ou não, você fica lá criando desejos, tem que entender do comportamento humano. Mas eu fui migrando também cada vez mais para uma área que é relacionamento humano. Hoje eu trabalho na área comercial, no segmento de educação. Mas aí o meu lado B eu sou formada em yoga, eu estou fazendo psicanálise, eu me interesso muito pela vida, né? E pelas relações das pessoas. Eu acho que a gente se juntou nisso, né? Nos interesses. Hoje você falou uma coisa que as pessoas têm que olhar muito se estão no mesmo objetivo, na mesma direção, no mesmo objetivo. Na mesma direção. Isso. E nisso a gente se encontra. Eu acho que o Blá Delas se encontra nessa mesma direção, que é esse interesse em comum. Total. E vocês são amigas de infância? Em que momento vocês se encontraram nessa vida? Não, eu não vou dar detalhes, porque ela fica brava. Eu não fico brava. A minha sócia... É mais que isso já. Com certeza. Mas o nosso começo, vamos falar do começo da nossa amizade, surgiu
A minha sócia, com a minha empresa de Headhunter, que chama KN Gestão de Talentos, a minha sócia, Karina, era cunhada. Cunhada, porque cunhada não se perde o título. Também. Karina, também te adoro. Da Karina. E eu conheci a Lu nesse momento, mas a Lu já era separada quando a gente se conheceu. Verdade, a Lu já era separada. Mas eu e a Lu, a gente teve realmente uma ligação especial. Muito especial. Desse olhar da vida, eu não sei, a gente tem uma necessidade, eu acho, Lu, de comunicar para o mundo, né, Lu? E a gente tem o especial, eu acho que é a coisa da espiritualidade. Isso, mas sem não vamos dúvida. entrar nisso, mas eu acho que tem uma coisa que as duas também acreditam muito nisso, então aí foi tudo se juntando, tanto os objetivos quanto a espiritualidade. Agora, para falar do Blá, daqui a pouco a gente começa, porque a gente já se apresentou. E agora eu quero saber quem é o Blá. Conte um pouco da história do Blá, de onde vem essa ânsia de vocês de comunicar. Nesse momento da vida, quanto tempo o Blá existe? O Blá existe, em maio de 2025, ele vai fazer 2 anos. Eu e a Lu, a gente tinha feito já uma piloto, digamos assim, de quase 1 ano no Instagram, com um grupo de mulheres. E a gente também falava, cada uma na sua especialidade, mas sempre falando essa conexão com a espiritualidade, desenvolvimento humano. Era um mix de coisas, tinham psicólogas e tudo. E aí, em um certo momento, a gente parou, a gente falou, a gente não se conecta mais com esse grupo, não fazia mais sentido. Eram 5 mulheres, Eram 5 mulheres contando com a gente. E aí, a gente resolveu, depois de um tempinho, falou, Lu, né, vamos fazer nós duas. Fazer uma continuidade daquele projeto, mas de uma forma diferente. E ela topou, e a gente idealizou o Blá Delas. Claro, no começo ele era diferente. No começo, a gente idealizou o Blá Delas trazer pessoas interessantes que falavam de suas histórias e dali a gente falava sobre vida. Tanto que a gente falava Blá Delas contando histórias. Isso. Ele nasceu assim, Ele nasceu. Então, se você pegar os vídeos lá de trás do Blá Delas, tem muito das histórias das pessoas, aí depois a gente falava de vida, enfim, a gente fazia um mix. Só que ele foi se transformando, né? E em agosto desse ano de 2024, a Thalita entrou para fazer a parceria. Tá, um beijo, faz falta aqui, para compartilhar com a gente aqui. E ela entrou também, aí a gente mudou de vez o Blá. Sim, foi um momento que ela entrou, foi um momento também que vocês vieram para Gramofone. Exato. Então, vou pegar um pouco do gancho de vocês passaram por alguns estúdios antes de chegar aqui. Sim. Quantos estúdios foram? 2? 2, antes. Antes daqui, então esse é o terceiro. Esse é o terceiro. É o terceiro estúdio. Então, vocês passaram por alguns estúdios e passaram por alguns cenários. Sim, sim. O que vocês notaram da diferença de cenário no comportamento de vocês no podcast? Olha, a gente sempre... os 2 anteriores eram bancadas que nem essa, né? Quando a gente procurou você, Ale, a gente já veio com uma coisa... Ale, a gente queria poltronas, assim, uma coisa meio saia justa, porque a gente achava que tinha um pouco a ver, né, Lu? Foi aí que a gente mudou a característica do Blá Delas. Eu acho que o formato faz também a gente mudar o jeito de fazer o podcast, o programa. Porque a mesa aqui, essa posição, né, que a gente até estava com saudade, ela faz muito essa coisa de você... Da entrevista mesmo, né? E quando a gente veio para cá, o formato mudou. Porque aquele sofá, faz com que a gente tenha uma roda mesmo, que a coisa troque, né? Então, eu acho que a gente já veio com essa intenção. A gente já veio com essa intenção e aí casou exatamente porque você tinha. Porque eu vou falar uma coisa, é uma dificuldade. Você solucionou o problema. Solucionou, porque Na é uma verdade, eu dificuldade. não tinha, eu construí pra Você vocês. construiu. Então, vocês. você solucionou o problema. Foi personalizado. Foi personalizado. Em São Paulo, eu vou falar, eu rodei, viu? Eu e a Lu, a gente rodou bastante. Muito difícil um estúdio que, primeiro, tenha essa disposição. Segundo, que personaliza. Essa flexibilidade. Que a Gramofone trouxe pra gente. Isso foi muito legal. Porque a gente queria essa característica pro Blá. E você concretizou o nosso sonho. Eu acho que é um dos pontos que eu coloco muito isso pra todo mundo que tá procurando estúdio em qualquer lugar do Brasil. Procura um estúdio que não tem a cara do estúdio. Procura um estúdio que tem a sua cara. Porque assim, por exemplo, hoje o meu programa, ele não tem a cara da Gramofone. Ele não é um padrão Gramofone. Minha TV é vertical, eu tenho
Fresnel pendurado, quadro. Sim. A gente tem uma abertura diferente, a gente tem cortes É verdade, ele diferentes. tem a sua cara. Ele tem a minha cara. É. Ele tem elementos ali que tem a minha cara. Algumas coisas eu deixo com a cara do convidado. Mas ele tem, em essência, a minha cara. Normalmente são brinquedos de criança. Minha alma infantil. Deixa eu assim. Olha o É uma ET. graça, Tem um é ET, uma graça. tem uma turma da Mônica, porque eu não tenho maturidade pra encontrar o Maurício de Souza um dia na minha vida. São coisas que tem aí da minha história e tudo isso. Então, a importância de você ter dentro do teu podcast um cenário que seja seu É maravilhoso. é maravilhoso. É. Não pode. Putz, eu vejo uns programas muito legais que tem a cara do estúdio. Sabe o que é, Ale? A gente estava até falando isso, eu e a Lu, antes da gente chegar aqui. A quantidade de podcast que tem, você abre o YouTube, é tudo podcast. É Hoje, verdade. o podcast, ele tá muito em alta, a gente não sabe o que vai ser, sei lá, vai mudando, como mudaram as redes sociais, de Facebook, do Orkut, tem gente que tá assistindo, a gente nem sabe talvez Que o que é o seja o Orkut. Foi mudando, foi transformando. Total. O podcast, talvez ele seja transformado daqui a um tempo, Ele ou já pode teve demorar. uma primeira transformação do áudio pro vídeo, já é uma primeira Já transformação. É verdade. É verdade. Agora, uma coisa importante, você perguntou o que é o Bladelas, né? Uhum. E a gente falou disso antes de vir para cá. A gente não idealizou o Bladelas para um podcast. Na verdade, Verdade. o Bladelas, o podcast ele é só uma ferramenta que viabiliza a gente fazer o Bladelas. O É o ambiente, a né? essência do Bladelas, na verdade, é exatamente o que a gente falou, que é esse sonho de falar do ser humano, das relações humanas, né, de vida. E o podcast foi uma ferramenta que a gente encontrou para materializar o que a gente queria. Então, se Perfeito. acabar a história de podcast, a gente vai encontrar uma outra forma de continuar a fazer o que a gente quer. Eu consigo ver um Bladelas na TV tranquilamente, porque o podcast ele é um formato. Ele é uma mídia, ele não é Sim. Ele é um exato. Ele é uma mídia, ele não é um programa. Exato. Sem O dúvida. podcast é uma mídia. Então, o programa em si, ele pode ser um programa de televisão, ele pode ser um programa de rádio, ele pode ser Exato. o que for. A mídia hoje que utilizada no Bladelas é o podcast. É que a gente não começou pensando o seguinte, queremos ter um podcast. Não, certo? não pensamos Não nisso. foi isso. A gente nem pensou Vamos nisso. comunicar legal. para o mundo? Que é? Vamos falar para o mundo das nossas ideias, das histórias, É verdade isso. Que Essa é legal. verdade. É verdade. Tá? E aí a gente está aprendendo com você, inclusive, como fazer um Uhum. podcast. Mas a nossa essência não foi queremos fazer um podcast. E eu queria até fazer um parênteses, Uhum. ela falou de aprendendo com você, que é muito E outras interessante. pessoas Uhum. também, E outras né? pessoas, lógico, o Fabrício e outras pessoas, mas o Ale é uma peça muito importante porque ele tem bastante experiência, ele tem um estúdio, tem equipamentos, tem experiência e ele nos dá direções extremamente importantes e dicas e direcionamentos ali e ele faz às vezes até críticas que são extremamente construtivas Sim. para que a gente melhore, né? Então ele é também o nosso consultor, O mentor. um mentor que eu acho importantíssimo, um mentor na vida de uma pessoa profissionalmente. Muito. E como nós não tivemos a intenção de ter um podcast e a gente surgiu o podcast, bom, vai ter que comunicar através do quê? Do podcast, vamos embora. Então, como é fundamental ali e como você faz a diferença realmente, o Fabrício também, em nos direcionar para esse Sim. mundo que pra gente é tudo novo. Pra gente é o veículo pra chegar no lugar que a gente quer. Essa é a verdade. Vocês tinham uma vontade de comunicar, e assim como a gente teve essa primeira conversa aqui na sala antes da gravação em si. Vocês tinham uma vontade de comunicar algo, vocês tinham um formato na cabeça de vocês, mas não tinham um desenho. E um ponto importante, vocês já eram profissionais. Sim, em Vocês- outras áreas. Não, no podcast. O podcast de vocês sempre foi profissional. Ah, não, sempre, sim. Vocês já tinham um produtor pra trabalhar com vocês. Vocês já tinham um trabalho de roteiro bem feito. Sim, mas isso acho que era natural nosso, o roteiro. Natural de vocês. É, tudo nosso. Tudo de Porque vocês. a gente não estudou pra ser Não. podcaster, entendeu? Muita gente fala. A gente estudou vamos lá outras pra... milhões de coisas. Vamos sentar aqui e vamos fazer uma mesa de bar. Muita gente chega com esse conceito de fazer uma mesa de bar ou fazer uma roda de conversa. Mesmo a roda de conversa, é importante ser intencional. Qual a minha intenção hoje aqui conversando com vocês? Isso Qual a sim. intenção de vocês com os convidados de vocês?
Então, E o mentor, ele casa com isso. Exatamente. E aí... Que é a intenção junto com o profissional, com o entendimento total. E é extremamente importante esse direcionamento. E é O importante. Fabrício tá com vocês desde o início. Não, o Fabrício, a gente entrevistou, porque o Fabrício é ator. A gente entrevistou o Fabrício final de 2023. A gente convidou o Fabrício Ele pra... veio pra cá também, junto com a mudança. Não, ele Não? veio antes. Ah, Mais tá. ou menos, ele começou a trabalhar com a gente em maio, junho do ano passado. Era eu e a Lu. Era vocês Só duas. as duas. E o estúdio que era só filmar. Que era A gente que era fazia técnico. os cortes. A gente fazia tudo. A gente fazia corte, a gente fazia Roteiro. tudo. Roteiro, tudo. É legal que vocês conseguem entender Sim. a dificuldade de cada setor e Sim. entender ali. Sim. E aí, eu vou manter aqui um pouco no mentor do Fabrício. Foi esse primeiro mentor de vocês, Foi. o primeiro semestre, né? Foi. É o cara Foi. que falava, Lu, para de tossir. Mas eu já descobri por que eu tô tossindo. Agora só um parênteses. Eu tô com uma bronquiolite. Fabrício! Fabrício! Eu tô usando Você brigou com bombinha. uma mulher com bronquite? Bronquite, tem um nome esquisito. Ai, Tô tadinha. usando bombinha. Antes de entrar no estúdio, eu vou... Bombinha. Vocês vão ver só, vou parar de tossir. E a gente brigando. Eu fui no médico, de tanto que vocês brigaram comigo, eu falei, gente, alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada, estou tossindo demais. Pode tossir, Lu. Tá Lu, liberada. Tá liberada a tossir. Hoje você está liberada e convidada. Convidada a gente não briga. A gente... Convidado pode tudo. Convidada pode tossir. Pode tossir, convidado pode tossir. E aí eu lembro de chegar muita coisa de vocês com o Fabrício dando uma boa assessoria para vocês no início desse projeto. E aí a gente depois trazendo, porque ele tem um olhar muito da produção, Tem. talvez. Diretor artístico, ele tem muito da coisa muito de uma direção artística. Artístico, ele Porque veio... ele é um artista. Ele olhou o cenário e falou, putz, se a gente fizer aqui, fizer ali... E aí a gente teve ajustes nos cenários de Sim. vocês. Né? Olha o primeiro programa aqui no estúdio, como é isso, foi feito para vocês aquilo ali. E o podcast, ele é muito... Eu falo que o podcast ele é muito vivo. Então, ao contrário de uma emissora de TV, onde tem uma verba ilimitada, onde você faz 8 verdade. pilotos... E aí, depois dos 8 pilotos, você... E 75 convidados para você trazer quem você quiser. Depois de 8 pilotos, você fala assim, agora eu acertei o formato. Agora vai pro ar. Podcast, não temos esse Não tem tempo. essa. E nem essa grana. E nem essa grana. Se alguém quiser, por favor. A câmera aqui pra mim, por favor. Se alguém quiser patrocinar o Bladelas... Na verdade, se alguém quer que a gente continue, né? Exatamente. Tá fazendo diferença. Por quê? Porque justamente isso, o dinheiro para a pessoa que tem um podcast é muito difícil. É muito. Eu acho que esse... e lá eu participei, acho que foi em outubro, o Podcast Experience. Foi. Que foi muito que é legal. um dos nossos apoiadores aqui. Exatamente, que é um encontro de podcasts, que eu conheci gente, podcast do Brasil todo, foi super legal. E lá eles falaram da dificuldade dos podcasts se sustentarem. Este é o maior desafio para um podcast. Acredito. Mas, aí onde eu acho muito importante, uma conversa que a gente já teve. Sim. Então, é legal porque as conversas que eu tenho com a Natália vira artigo de LinkedIn. É verdade. Vira vários posts, vira coisa. Importante as pessoas têm que saber que podem apoiar o teu podcast. Você tem que ter espaço. Então, hoje, o nosso apoiador aqui é a Podcast Experience, que é um parceiraço nosso, é uma comunidade de estudo. Então, se você procura um lugar para encontrar podcasters, para trocar ideia, dividir um pouco dessas dores, o Podcast Experience é a melhor comunidade para isso. Junto com isso, a gente tem apoiadores menores dentro do podcast, que são pessoas que a gente tem dentro do cenário. Tem o livro do Jeff, que a gente também é um apoiador da nossa comunidade e é um apoiador desse projeto, que é o Jeff Podcast. Então o livro dele está ali no cenário. A gente tem a Funcional Brothers, que também é um apoiador, onde eu vou lá, treino e tudo mais. Tô em falta? Tô, mas eu faço. Então, onde a gente Já faça agora, Ale, aproveita. Então, a gente também tem aqui uma pulseirinha da Funcional, onde a gente treina. Então, ter espaços de merchan dentro do seu podcast é muito importante. E as pessoas precisam saber que você tem esse espaço. Sim. Eu acho que... E o Bladelas tem muito espaço. Então, algumas coisas que ali a gente está conversando para abrir espaços para vocês, patrocinadores, apoiadores, para os óculos da Natália, entendeu? Ela tem óculos maravilhosos? Tem! Estão meio ruinzinhos, mas a gente vai conseguir um patrocinador. Um patrocinador, óculos novos,
eu consigo ver um patrocinador de yoga pra você. Sim, sim. Porque seria muito legal. A E gente tem cara do pensado, programa. além de patrocínio, em fazer amigos do Bladelas. O que seria Um isso? apoia-se. Os apoiadores que acreditam na gente, que querem que a gente continue. E aí, conforme a gente vai tendo lá, né, o apoiador de, sei lá, R$50, R$100, a gente vai entregando Conteúdos exclusivos. exclusivos. Isso é uma forma de monetização muito legal de se fazer. A gente teve agora há pouco tempo o Prêmio MPB, que eram os melhores podcasts do Brasil. Eu acompanhei. E alguns ali falaram, a gente hoje vive do Apoia-se. Sim. Então, ele banca o projeto dele e ele se sustenta só com apoiadores. Então, Mas aí ele entrega um produto exclusivo para os apoiadores. eu não perguntei Você não qual sabe que era, exatamente. mas Sim. assim, ele no discurso ele falou disso. E eu acho que essa forma de entregar conteúdo exclusivo para o apoiador é muito legal. Uma das coisas que eu gosto muito que eu penso em fazer de conteúdo exclusivo para apoiador é um programa com plateia. Ah, é legal. Ai, que demais. Máximo. Então a gente arrumar um espaço com um tabladinho lá Sim. e tal, um teatro, um anfiteatro, uma coisinha pequena. Ale, tamo dentro, hein? Que a gente consiga Boa. levar os convidados, ou os apoiadores presencialmente para acompanhar a gravação do E Bladelas. pode participar. E aí é tudo. onde você coloca para participar. É. Então é um programinha de 2 horas. Legal. Porque ali você tem... Depois a gente dá um jeito. Muito legal. Depois o editor que se vire. Exatamente. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Não é problema meu. Não é um meu. problema do editor. Então, você consegue ter formas de monetizar o programa, também fazer, por exemplo, você pode, ou apoia-se exclusivo, ou um programa onde é um pouco maior e vai levar uma pessoa, um músico, alguma coisa legal, cobra ingresso. Sim. Você pode cobrar ingresso. Você tem um Lógico. lugar, putz, R$30 de cada um aqui, não sei o quê, você já bancou uma estrutura. Também é uma outra ideia, eu acho que sim, é muito... A forma de monetização do podcast ela é muito diversificada, né? Sim, Então você consegue sim. ter várias... E você sabe, Ale, tem uma Formas. coisa, eu falando pra Lu, né? Eu acho que a gente precisa se valorizar também. Nós somos em 3 mulheres e de potência, né? Eu acho que a gente tem uma potência, a gente tem um conhecimento, não só um conhecimento, cada uma com os seus estudos e tudo, mas também de vida. E para o nosso público, porque hoje a gente conhece o nosso público, que são as mulheres 40 mais, e a gente sabe as dores delas, a gente sabe o que elas passam, as alegrias, absolutamente tudo, os desejos, porque nós estamos lá, Nós nós vivemos isso. isso. É. Então, eu falo para as meninas, nós somos uma potência, porque dentro do nosso público, porque somos 3, somos super diversas. super diferentes. Totalmente diferentes. Diferentes uma das outras. Acho Claro incrível. que as pessoas que estão nos assistindo, uma hora vai se conectar com a Lu, outra hora comigo, outra hora com a Thalita, mas tem ali sempre os assuntos interessados dentro daquele universo feminino mais maduro, que já Sim. passou por coisas, com filho, com vida, com separação, com casamento, com uma série de coisas, né? Então, é isso, a gente também precisa, por exemplo, um projeto desse que você vai fazer um ao vivo com uma plateia, você precisa ser uma potência, precisa comunicar ali, ou fazer uma coisa exclusiva, você precisa ter conteúdo. Exatamente. E aí o que eu enxergo muitos podcasts por aí, que também falta um pouco de conteúdo. E é uma das coisas que eu mais bato podcast não é raso. Raso é o Instagram. Perfeito. O Instagram ele foi feito para ser Pra raso. ser raso. Ele não foi feito para ser Tanto que o profundo. Instagram começou só com imagem, né? O Instagram é imagem. Imagem, exatamente. E imagem... E você tá rolando, é rápido. Você quer 1 minuto e 30. Ele não entrega vídeos com mais de 1 minuto e 30. Mas ele fisga, né? Ele fisga, mas ele não entrega vídeo maior. Sim. Então não precisa ser profundo em 1h30. Não dá. Em 1 minuto e 30. Imagina. Essa é a minha grande discussão, né? Que a gente tem vivido num mundo raso. Exatamente. Não, e a gente tem conversas dessas que às vezes eu quero trazer alguns temas. Aí você olha e fala, mas qual a profundidade desse tema? Porque você não quer uma coisa rasa. Eu sei, é o poder de síntese. Mas aí também tem uma coisa legal, trabalhar o poder de síntese no Instagram para você conseguir levar esse público pro YouTube. YouTube. Né? Porque o YouTube é difícil, hein? O Não é YouTube fácil. é difícil.
Ele é um ambiente completamente diferente do... Porque não é todo mundo que quer conteúdo. Exatamente. Mais profundo e mais longo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu escuto, quando eu gosto, eu escuto podcasts de 2 horas. Às vezes eu até dou uma aceleradinha, não vou mentir. Mas não faz mal. Eu escuto, porque se me interessa, eu gosto daquele conteúdo, aquilo vai me enriquecer. Mas não é todo mundo que tem paciência. Então, aí o que muda muito pra mim é o formato de que você assiste. Se você tá assistindo um podcast, um shorts no celular, o celular ele não te dá a opção de você ficar 1 hora com ele aqui, assistindo e tal. Ele vai cair deitado, ele vai cair na tua cara. Isso aconteceu Já aconteceu com todo mundo. Descobri o nariz. Todo mundo já teve o celular na cara. Então, o YouTube no celular, ele não te dá essa... Mas a plataforma que ele é mais visto hoje é a televisão. Não, é a segunda. Primeiro é o celular, segundo é a televisão. Não é mais o computador. Então, isso verdade. muda. Quer dizer que ele tá virando um streaming. Ele tá verdade. É verdade. Ele já tá dentro, já tá ali. Você vai assistir Ele tá YouTube, dentro. Netflix, Amazon. Ele já tá dentro do seu pacote de streaming. Aonde eu coloco lá pra assistir alguma coisa que eu queira assistir e passo mais tempo. É uma segunda tela, quase uma TV. Quase não, é uma TV que você fica ali, uma segunda tela, lavando a louça, fazendo as coisas Sim, e ouvindo. porque dá pra escolher. Sabe que tem uma amiga minha que ela não conhecia o Bladelas. Aí eu fui comer com ela e aí apresentei o Bladelas pra ela, falei e tal. E aí ela começou a seguir a gente. E ela até mandou uma mensagem, Netflix. Tô amando o Netflix. Ela falou, eu tô maratonando o Netflix. Adorei, até mandei pra vocês, achei o máximo. É verdade. Então, é isso. O legal, eu acho, do podcast é você pode se divertir, aprender, enriquecer realmente os seus conhecimentos, lavando louça, fazendo suas coisas em casa, dirigindo, na academia, onde quer que esteja, você está escutando, você não precisa efetivamente ficar olhando, que nem uma série. Exato. A série você precisa olhar, né? Você precisa estar ali. Então, eu acho muito legal o podcast, né? E é o que a Lu falou, qualquer caminho que for o podcast, daqui a alguns anos, enfim, o Bladelas vai caminhar junto. E aí, eu queria puxar um pouquinho para vocês para a ideia de convidados, né? Porque vocês têm uma dinâmica que eu acho muito legal, assim, e abraça tudo. É desenvolvimento pessoal, é autoconhecimento, saúde, espiritualidade, sexualidade. Sim. Como que vocês escolhem esses convidados? É porque é nosso interesse. Como o público nosso, não é, Lu? Eu tô aqui respirando e pensando. Como a gente está muito conectado à nossa audiência, porque é o nosso interesse também. Eu acho que vem da curiosidade, né? É da nossa que a gente também curiosidade. tem. Primeiro é a curiosidade que a gente tem, porque eu acho que a gente sempre aprende com as pessoas que a gente traz. E também é o mesmo interesse que a gente tem e o nosso público tem. Sim. É um pouco disso também. Vocês fazem uma reunião de pauta, de roteiro para... Sim. A gente faz uma reunião de pauta para definir quais são os temas do mês. Depois a gente entrevista antes cada um que vem. A gente faz um Bladelas antes. A gente faz um vocês fazem uma Bladelas pré-entrevista. antes. Fazemos. Pô, isso é muito legal. Sempre. A gente faz. Isso é muito Sempre. legal, muito importante, muito importante. Sempre. Pega muito conteúdo nessa Muito. pré-entrevista, né? Não, e a gente também dá uma combinada, não nas perguntas, isso não, ninguém fica sabendo. Mas o que nós vamos abordar? Porque às vezes ela tem um objetivo, a convidada ou convidado, e nós temos outros. Exato. E como nós conhecemos nossa audiência, a gente também tem que direcionar, olha, vamos focar um pouquinho Vamos falar mais nisso, nesse não ponto. nisso. Sim, verdade. Agora uma dúvida. Já aconteceu do convidado chegar aqui setado, aqui ou em qualquer outro estúdio, mas já com cético, pitch de venda pronto, e ele só quer vender? Não. Não, sempre vocês Sabe por conseguiram quê? dar uma tirada nisso? A gente até no final a gente aborda, mas como a gente já começa falando de uma forma muito fluida sobre o assunto, a gente não dá muito espaço para isso. Então no final a gente abre o espaço. Essa técnica Mas é a gente incrível. não abre, você percebeu, Lu, que a gente não nunca abre? aconteceu de uma forma assim, jabá, vai. É isso que você tá dizendo? A pessoa chega, Não. porque Não. já aconteceu da pessoa. Até porque- Você pergunta assim: como é que está a plantação de laranja? Ela fala, porque as minhas empresas, Não, eu não não. sei o que, Não. Você fala, cara, peraí, não foi nem isso que eu perguntei. Não. Eu que trabalho exatamente nessa área, né? Não, nunca aconteceu. É jabá a palavra certa, É um jabazão mesmo. Isso- Né? Não, acho que não. Eu, de verdade, eu acredito porque vocês fazem a pré-entrevista.
Inclusive, uma vez, eu não vou citar nomes, nem claro. uma vez aconteceu da gente identificar que a pessoa queria fazer um jabazão de vender os serviços que ela oferecia. E a gente acabou não fazendo com a pessoa. Porque não é o interesse que a gente tem. Não é o E intuito. tem outra coisa também. Já aconteceu, por exemplo, da gente fazer a pré-entrevista, uma gosta, outra não. Ah, eu já vi isso. Agora entrou a Thalita, e que também tem mais uma opinião. E aí, depois você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer pra sair dessa encrenca agora? Sim. O bom de C3 é isso, que toda votação tem ganhador. De uma gostar e a outra não. Claro que já, Lu. Não vou falar nome, não vou citar Ah, é? aqui, você Quer já que eu sabe. puxe a capivara aqui? Até eu já vi. Não, você já sabe quem é. Você gostou? Não é que eu gostei, mas é que eu gosto do assunto. Vai começar uma DR ao Uma vivo. DR ao vivo. Mas é que eu gosto do assunto. Aí a Lu não gostou e a gente falou, meu... Não vai rolar. Não vai. Mas é engraçado, porque assim, eu já vi vocês conversando, tipo, uma pré-entrevista, falou, "Putz, esse assunto eu não tava muito afim de lidar, enfim, nem estudei, coisas assim. Mas quando entra no programa, vocês entram no programa. A gente entra. Às vezes até um pouco demais, porque a Demais. gente começa a A gente falar, tá a gente se treinando. empolga um pouquinho. É que é muito 3 mulheres, às vezes a convidada 4 é às mulher. vezes. A maioria das... Então A gente vira... já trouxe homem, né? Que eu acho Já. uma delícia quando a gente Foi. traz convidado homem, que dá um equilíbrio. em janeiro vai vir um homem. É. É. Acho que foi o primeiro que vocês fizeram aqui, É. que foi Eu Me Separei O 4. Jari. Com o Jari. O Jari. Com o Jari. Que é um Foi pai, incrível. pãe. É um pan. E é um outro, exatamente isso, é um outro uma olhar outra da energia. maternidade, um outro olhar da criação, da maternidade não, da criação de filhos. e Outra tudo coisa mais. legal, que eu acho que a gente fez e foi muito legal e a gente devia repetir, vamos ver se 2025, é fazer como uma série, que nem eu Me Separei Agora, Me Separei e Agora. A gente fez a edição 1, 2, 3 e fechamos Todas na as quarta. fases da separação. Então, a primeira é aquele casamento que já tá na reta final. E como as 3 são separadas, aí deu pra falar bem. Na segunda etapa do Me Separei 2, é assim, você acabou de sair, é dolorido, você não tá se encontrando. A terceira é, agora eu já tô um segundo relacionamento, e aí vem as mochilas de outros relacionamentos, que é aqueles filhinhos chatinhos às vezes, aquelas coisinhas todas. E aí, depois veio o Jari, que a gente estreou no Dia dos Pais, porque a gente achou legal, Muito. que ele é um pai, né? Ele é. Que vê que ele trouxe uma visão do divórcio pelo homem, né? Sim. Vista pelo lado masculino. E o diferencial de ser uma mãe, né? É. Também. Então, essas sequências, Ale, eu acho que são muito legais. A gente teve bastante retorno, né, Ale? Muito. O Lu, Muito. sobre esses 4 episódios. Porque A a mulher sequência do dos 40 a assuntos. mais, tem muita gente se separando. Então, Sim. Eu acho que tem a pegada da idade, né? é. O 20 tá terminando, tá na faculdade, tá começando a engatar uns relacionamentos mais sérios, o 30 ele começa a casar, Ter filho, ter filho, o 40 começa se a se separar. separar. E nos 50 já tá no segundo ou terceiro O casamento. terceiro casamento, exatamente. Parece que é um ciclo. É um ciclo, no fim é um ciclo em busca da felicidade. né? Então, fazer Em esses... busca da felicidade. O filme é muito bom. É um filme muito bom, mas é isso. Então, fazer essas sequências de assuntos que é muito E interessante. depois entender que a felicidade tá só nela. É verdade, é verdade. Exatamente. Fazer essa sequência de programas focado no nosso público, que a gente sabe que as pessoas gostam, se conectam, é muito legal. É muito legal. Né, Lu? Foi o Muito. máximo, né? Eu gostei muito de fazer. Cara, eu adorei essa ideia da pré-entrevista e da criação de roteiro. E vocês chegam aqui com um roteirinho pronto. Sim. Sim. Né? De como é que... E aí, como é que é a construção desse roteiro e o quanto vocês seguem dele? Não, a gente constrói. Primeiro a gente faz uma pesquisa da pessoa. Então, acabou de fazer a nossa reunião, a gente já entra com uma pesquisa. Sim. De todas as redes sociais, do próprio assunto que a gente vai abordar, que foi ali um combinado. Que vai abordar do tema. Isso, é. né? Então a gente faz realmente uma pesquisa e monta este roteiro, né? O roteiro, ele até a gente precisava mudar, mas está muito em cima de perguntas Sim, ainda, né, Lu? Sim. E às vezes a gente não se prende a ele. Às vezes, na maioria das vezes, né? Eu aí- sou a que menos me prende ao É, a roteiro. Lu- eu a tenho Lu dificuldade. Espírito livre, eu já falei isso pra você. você É, é espírito eu livre. falo pra Natália, Natália, deixa eu sem roteiro, mas eu acho importante. Mesmo que a gente não siga o roteiro, eu acho que ele é um norte.
Tem que ter. Concordo. Você já vem com uma coisa assim que te dá uma direção. Na verdade, é pra dar uma direção. Uma vez conversando com a Natália, eu fiz uma conversa com ela justamente sobre isso, de roteiro. Eu falei, roteiro é boia, não é pra se apoiar. Exato. Ele é isso que eu boia. acho. Senão ele vira uma coisa que te prende. Te prende. É pra você. Deu qualquer coisa, eu vou lá, deixa eu catar uma perguntinha aqui, segurei na minha boia, dou umas braçadinhas, fui embora. Fluiu. Se a pessoa se trava naquele roteiro Porque e faz às vezes a gente se surpreende, né? Às vezes você traz uma pessoa que sai do roteiro e que a coisa tá boa. Então você não vai ficar preso àquele roteiro que não tá fazendo sentido. E às Tem vezes isso também. tem isso. O poder da improvisação, né? O Sim. quanto você pode ser bom na improvisação também. Você pode seguir o que o seu convidado está trazendo muitas vezes. E aí, Surpreende, às vezes. E aí o fato de vocês serem 3 te dá um tempo também de raciocínio maior, né? Porque vocês vão ali dividindo. Eu já vi, às vezes, vocês pegando muito um roteiro, uma parte pegando muito um roteiro, e aí uma de vocês interfere e fala, não, peraí, vamos seguir um outro fluxo aqui. E aí, como que é esse bate-bola das 3? O que vocês acham que é legal, o que é ruim de ser 3 pessoas ali sendo host de um programa? É que, na verdade, se é uma entrevista, como agora, que é uma entrevista, você só precisa de uma pessoa entrevistando. Então, o Bladelas, ele realmente é uma roda de conversa. E aí, a gente está cada vez mais tentando entrar nas nossas personas, com as nossas características principais, para poder deixar essa roda e participar dela. E a pessoa que vem, ela é uma convidada, que ela, às vezes é uma especialista, ou uma pessoa muito interessante para aquele assunto, mas que a gente consiga trocar, né, Lu? E a gente participe. Pensando, quando a Thalita veio, né, para fazer parte, somar com a gente, foi quando a gente achou que realmente não cabia mais a entrevista. Porque é acreditado, né? 1 é pouco, 2 é bom, porque entrevistar em 2 é muito legal. E 3 é demais. Então a gente falou, putz, vamos mudar esse formato, porque não cabe mais, não cabia. E aí a gente veio, acho que com a essência realmente do Bladelas. Aconteceu muito disso. Vira 3 com 1, vira quase uma sabatina. Vira um massacre. Porque vai, um pergunta, outro pergunta, outro pergunta. Não faz nem sentido, né? Não Por faz. isso que é uma roda. O Blá hoje é uma roda de conversa. Total. Claro que o especialista que está lá, ele vai saber muito mais que a gente. Mas o assunto que está em pauta, todo mundo comenta um pouquinho, todo mundo fala, entendeu? E o especialista chancela. É um pouco chancela. disso, eu acho, Isso. muitas vezes, né? Quando a gente traz uma psicóloga experiente, então a gente comenta as nossas aflições e o especialista chancela. Eu sinto um pouco disso que a gente faz. Eu concordo que vocês fazem esse molho mesmo de vocês 3 ali, um fala, outro fala, um entra, o outro entra um pouco, é muito gostoso de ver. E a ideia e o conceito, né, do programa de ser uma roda de conversa, e a gente consegue, por exemplo, fazer... Entrevistado teve um problema que não conseguiu vir. A gente consegue fazer o programa? A gente entra já aconteceu com a gente, né? Já aconteceu. É. Uma fatalidade, você fala, e aí, o que eu faço? Improviso total. Entra É bom no- saber improvisar também. É. Eu gosto de trabalhar com esses contratempos, sabia? Porque eu acho que aí vem também uma parte livre da criatividade, da autenticidade. E eu gosto disso. Eu acho também que isso traz uma fluidez para vocês muito, muito bacana. Mas a gente tem uma pessoa que é quem organiza a bagunça. A Natália. Eu achei que eu fosse gestor, mas ela ganhou. Porque ela põe o óculos, como diz a Thalita. Ela põe o- Tira o óculos. Tirar o... Ela tica. Eu vou imitar. Me presta seu outro óculos. Esse é o de perto. Quando a Natália põe o óculos, aí se segura. Aí se entendeu? segura. Se segura que lá vem. Que lá vem. Mas é ótimo, sempre vai. E é natural. Natália, você organiza esta Eu organizo a galera. A galera. A galera. dentro e fora do programa. Mas como Sim. que é organizar a galera dentro do programa? Então, o roteiro é muito importante. Porque ali no roteiro, a gente tem que abordar alguns assuntos que são importantes. Porque não adianta ficar uma coisa livre, aberta. Então, o que eu tento é
falou muito daquele assunto e a gente já tem que abordar outro, o tempo tá passando e ninguém olha no relógio, só eu, né, Lu? Eu olhava bastante, agora eu ando meio desprendida. Então eu tenho que dar olhando o relógio e sabendo, bom, existem várias coisas importantes para serem faladas ainda, então nós temos que distribuir isso. Então eu tenho que dar um corte, eu tenho que puxar, falar, bom, então vamos agora mudar de assunto. Então sou eu que faço Você foca muito nessa coisa do roteiro, da gente não perder coisas importantes do roteiro. Sim. Mas eu acho que no meio da nossa roda, a gente, não só a Natália, mas como todas nós, a gente também traz uma direção. Peraí, deixa eu abordar isso aqui, a gente também faz isso, tem essa troca. Sim, sim. A Natália não deixa sair nada do que é importante. Ela foca muito nisso, eu acho. Você é excelente nisso. Mas não que a gente também, no meio do programa, no meio da gravação, a gente não traga alguma coisa, tanto a Thalita quanto eu. Não, sim. Nós somos uma equipe, né, Ale? Eu acho que vocês trazem, vocês têm, como é o que eu falo, vocês têm perfis muito diferentes. O da Natália, eu acho que ela traz muito a coisa da organização dentro do programa, cara, deu tempo, vamos acabar. Então vamos Mas olha acabar. que engraçado, um parênteses. Quando a gente estava no outro estúdio, eu olhava muito no relógio. No penúltimo, não no primeiro, no segundo. No meio. Aqui, eu não sei o que acontece, se é por conta do formato que eu me sinto numa sala de estar, eu me desprendi do relógio, é verdade. É o café. Vou pensar por quê. Sabe por quê? É o Eu te cafezinho falo. antes. Porque lá era uma entrevista. Então a gente já... Agora, como mudou, é uma roda de conversa, realmente a gente entra na roda de conversa. Eu entro Então mais. a coisa flui, é diferente, mas precisa ter. Precisa. Agora, nós somos uma equipe e o que a gente faz? Que isso é muito importante dentro de uma equipe. A gente enxerga o que é melhor de cada uma de nós. Então, a gente potencializa o que é cada um de Perfeito. Então, isso é importante. E dentro da nossa roda de conversa, a gente deixa livre essa potencialidade. Quer dizer, E mesmo fora, né? Mesmo fora. Fora tem muito trabalho, né? A gente só falou do trabalho muito durante, né? Mas tem muito trabalho antes da gravação. Boa pergunta. Quanto tempo antes de um convidado sentar aqui, vocês começam a trabalhar ele? Um mês antes. A Natália gostaria de começar uns 6 meses. Imagina. É assim, eu quero um mês antes, ela quer tipo 3 dias antes. 3 dias antes. Não. Mas a gente começa antes. Um mês antes. Porque existe essa pré-entrevista, toda a nossa pesquisa, toda a nossa montagem do roteiro. E a gente trabalha com outras coisas. A gente não tem o nosso tempo só para Não é Bladelas. 8 horas todo dia fazendo podcast. não. Senão seria A gente 3 tem dias. os nossos... Exatamente. Então, o que acontece? A gente precisa pelo menos de um mês para fazer essa conversa com esse convidado e aí montar todo o podcast ali, a nossa roda de conversa. Entendi. Mas dá trabalho, viu? Dá trabalho. E gera uma série de conversas nossas, né? Sim. Né? Sim. Porque às vezes a gente fala com a pessoa que vem, depois a gente fala entre nós e, né? É Chega um super trabalho, aquecido aqui, mas é um né? trabalho que a gente faz com muito prazer, né? Muito, Muito é uma natural, delícia. é engraçado isso. Eu sou suspeito pra falar, porque eu acho incrível. Acho que todo mundo deveria ter um podcast. É verdade. Eu acho que Você todo tem razão. mundo deveria ter um É podcast. verdade. Todo mundo, porque você consegue ter... O que eu absorvo de conhecimento aqui É verdade. pra vida é... O quanto a gente já não ouviu, né? De coisa que a gente também aprendeu. Esse final de ano eu fiz uma reflexão inclusive com o Fabrício junto, e aí eu dividi com eles uma reflexão minha. Eu pensei, quantas pessoas gostariam de ter um podcast? Aí eu comecei a pensar em algumas pessoas que eu conheço e tudo, que claro que tem um pouco de conteúdo. Todas, na minha cabeça, e não eram poucas, gostariam de ter um podcast. E eu falei para as meninas, nós temos um podcast que já está há 1 ano e meio, um pouquinho mais no ar. Claro, a gente não tem um monte de seguidor, mas a nossa audiência não é ruim, é boa. Vocês têm uma comunidade, na verdade, né? Muito mais que Temos uma... seguidores, Exatamente. Segmentado, né? É uma Bem coisa segmentado. segmentada. A gente consegue fazer o que a gente mais desejou no começo, eu e a Lu, e agora com a Thalita junto. É comunicar para o mundo, é conversar com essas mulheres, é trazer as dores, é trazer a felicidade, é potencializar cada pessoa que está ali assistindo o melhor dela. E às vezes ela vai se conectar e vai ter um insight no meio daquele bate-papo. Nossa, eu nunca pensei nisso. Né, Lu? É mais ou menos isso, Eu né? sinto muito, assim, falar da minha experiência pessoal. É muito bom você poder dar voz ao que você acredita. Começa por aí, né? Porque aí você começa a ter uma motivação, né? De você falar, poxa, eu tenho aqui um canal
que eu posso pôr a boca no trombone, no que eu acredito, e posso fazer diferença. É uma questão de fazer diferença. Sim. Pode ser pretencioso isso que eu estou falando, mas eu acredito que todo mundo que tem quer fazer alguma diferença. Eu também acredito que muito dentro desse Alguma diferença você quer propósito fazer? você quer fazer. Você quer deixar algum legado pro mundo. Você tem um sonho de fazer a diferença nesse mundo, né? Uhum. Pode ser que você faça, pode ser que não, mas é genuíno, você tá Sim, lá pra ainda mais a gente fazer que a diferença. a gente que é de comunicação, a gente E quer digo comunicar. digo mais, a gente falou antes de entrar aqui. Por que o Bladelas existe? O Bladelas existe para que a gente traga para transbordar, né? O potencial tudo mesmo, isso, né? o potencial nosso e das pessoas que estão com a gente, dessas mulheres, para fazer a diferença. Perfeito. Não precisa ser para o mundo, pode ser para o núcleo dela, Uhum. né? Isso já vai fazer a diferença para o mundo depois, porque é de Reverbera, pouquinho em pouquinho. né? Você Exato. tem Então, resumindo, nós temos um diamante. Sim. Que está sendo lapidado, obviamente. E nós conseguimos colocar esse projeto em pé. Ele já tem 1 ano e meio e ele vai perdurar aí por mais tempo, com anos. certeza, anos e anos. Porque a gente acredita muito. A gente coloca o nosso coração nesse projeto. A gente gostaria de trabalhar só com o Bladelas, né? E tem que ter muita coragem, vai. Vamos Muita falar? coragem, porque Todos você, nós que a fazemos gente isso, se você expõe, também. a gente Verdade. se expõe, É não é coragem fácil. pra tudo, né? É coragem pra se expor, é É. coragem pra bancar, porque a gente sabe que a gente tem que bancar esse sonho, né? Até a gente conseguir Bom ponto. decolar. Bom ponto. Como que foi pra vocês, mulheres maduras, encarar o seu meio do... Quer saber? Vou fazer um podcast. Tiveram várias perguntas. O que você tá fazendo? Por que você faz isso? Por quê? Mas pra quê? Pra quê eu não suporto. Pra quê? Pra quê? Eu faço porque eu gosto. E isso é muito legal, é verdade. É. Essa que é a coragem que eu tô falando, né? Sim, Pra que é. você faz isso? Parece que tudo tem que ter... A gente vive na sociedade da produção, né? Da produção no sentido de que tem que fazer... Produto. Produzir, Produção, produto. Tem que produzir e faturar, produzir e faturar. Parece que se esqueceu o resto. Óbvio, a gente tem que manter esse sonho. Sim. Mas pra que a gente faz isso? Porque a gente acredita nisso. Acho que é o ponto principal. Eu acho que a gente acredita e a gente acredita no nosso poder também de transformação. Porque o Bladelas também é uma transformação. Ele começou mesmo uma transformação do meu eu interior Pessoal, e o da Lu. É verdade, é verdade. Porque o que a gente falou, não era um podcast, a gente queria ter essa transformação. Comunicar. E Aliás, aí, a gente foi se transformando fazendo isso também. sim. Sim. A gente se transformou. Sabe, Ale, eu acredito muito, eu já falei até no Bladelas em alguns episódios, quando você acredita, só que o acreditar ele tem que vir muito do nosso coração. Quando você realmente aquilo dá uma aquecida de verdade no coração, você vai abrir caminhos. É verdade. Vai abrindo, parece que vai abrindo. Você fala, meu Deus, esse mês eu não vou conseguir pagar. Você consegue. Meu Deus, esse mês eu não vou conseguir gravar. Você não tá achando pessoas, porque não é fácil. É um outro desafio achar pessoas, porque a gente não paga ninguém pra vir no Bladelas. As pessoas não vêm é de pago. coração. Então, eles têm que acreditar também na nossa credibilidade. A gente tem uma credibilidade que as pessoas vêm só pela nossa credibilidade e porque acreditam na verdade. gente. Teve gente já que veio do interior até aqui. Só pra vir no Bladelas. Uma de Santos. A sexóloga veio de Santos. Né? A Carol, a Feguedes, eu lembro A Feguedes veio do interior, pegou um trânsito, coitada, que eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, e quando você passa e você faz o teu coração, você acredita no teu potencial, porque as pessoas não falam isso, não têm coragem de falar. Eu tenho um potencial, eu tenho uma credibilidade, eu acredito nisso, né, Lu? Isso é importante, a gente se acreditar. sente muito em casa, né? Em casa no sentido de que no nosso lugar. Eu sempre falo essa frase, eu me sinto no meu lugar quando eu tô aqui. Para mim não é esforço. É diferente daqueles trabalhos, né? Quando eu era funcionária, né? É um esforço, né? É muito diferente. Hoje não, hoje eu também sou autônoma, adoro o que eu faço. Mas eu fico pensando em quem encara o trabalho como, né? Aquela coisa... Um tripalho Não mesmo, vê que a é um hora de órgão chegar o coisa final de tortura. semana. Graças a Deus eu já vivo há muito tempo sem pensar nessa coisa. Para mim, final de semana, dia de semana, é tudo a mesma coisa. Né? Não penso nisso, não vejo a hora de chegar o final de semana. Não, quero me divertir todo dia com responsabilidade.
Eu acho que é um pouco disso também. Vocês falando me lembrou uma frase que é caminho que o caminho se abre. É isso aí. A vida é movimento, é clichê. Isso daí, a vida é movimento, mas fica é. parado no mesmo lugar pra você ver pra onde você vai. Pra lugar nenhum. Lugar nenhum. Então, quando você começa a caminhar, e aí vem muito disso, eu acredito, do não ligar para o julgamento pelo acreditar real no projeto, entender que aquilo ali tem um valor para você e para sua vida. Primeiro o foco é em você, o outro. Você. Quem não entender é problema do outro. E mexe muito, essa coisa de julgamento, mexe muito com a gente. Quando a gente se olha, tem muita coisa que te tira da zona de conforto. Totalmente. Você se olhar, você aceitar uma série de coisas em você mesmo. Às vezes você fala coisas no programa que você fala, nossa, mas por que eu falei isso? Você ficar vulnerável a críticas, né? Julgamentos mil. A gente teve um hater, lembra? Opa! A gente teve um hater. Que maravilha. Eu adorei. Eu adoro. O hater. A Natália comemorou. Gente, nós Eu sou relevante. Eu sou relevante. O cara parou pra me xingar. Que disposição. Eu amei. É isso. Amei. Mas o fato de todo mundo que tá fazendo um podcast tá lá vulnerável a uma série de coisas, Sim. né? É que eu acredito que o hater vem muito mais próximo do que o da internet. O hate que você toma no início de uma caminhada por pessoas próximas, que é isso. Pra que você tá fazendo isso? Porque É pior. eu não sei o que, virou blogueirinha. Tá de brincadeira? Não sei o que aparece lá. Esse hate, ele é muito pior e muito mais forte, porque ele chega muito mais forte. Do que Quando o cara que você não conhece. que alguém que você não conhece. Quando você real acredita naquele projeto, Você não ouve. você não ouve. É verdade. Tô pouco me lixando porque acha, eu não devo nada a ninguém. Exatamente. Aí você tem o seu hate interno, que é você olhar e falar assim, putz, mas aquela barriga ali, ela não tá legal, bicho. Então, mexe muito com a vaidade. Mexe E aí muito com você a passa vaidade. por cima da vaidade, porque você gosta muito mais de estar aqui fazendo algo que você acha que vai fazer diferença, você acredita nisso, dane-se a vaidade. Eu não preciso ser perfeita, ninguém é perfeito, a gente tá aqui pra fazer outra coisa. E uma coisa interessante eu e a Lu, a gente fazia em mesa. E quando a gente chegou na Gramofone, a gente começou a se expor o corpo também. Então não é fácil você expor o corpo. E não é dessa forma que vocês estão pensando. Não. Porque a gente senta em sofás. Deixa eu explicar. Vai lá no Bladelas, a gente tá numa sala e senta em sofás, então aparece o corpo inteiro. Aí, tossiu. Sim, vocês vão ver o ano que vem, eu não vou mais tossir. Isso aí. Minha marca. Tô me Minha maravilhosa. Estou me tratando. Virou a marca. Então, quando você vai pro sofá, você tá exposta. Aqui tá aparecendo daqui pra cima. Ninguém tá vendo minha calça, meu sapato, né, minha barriga, absolutamente nada. Mas no sofá, então foi um choque, né, Lu? E assim, tem câmeras que engordam mais, câmeras que engordam menos. Parece fútil falar isso, mas nós duas não viemos de um mundo de televisão, né? Não. Então, assim, a gente quando se olha, a gente também tem que, né, para se reconhecer e aceitar uma série de coisas, ainda mais na fase da maturidade, é muito legal, tá mexendo também com a gente. A Fernanda Torres, eu vi um corte dela no Bial, que aí ele falou, o que você via ali quando você tinha 20 anos, que você agora não vi lá, bochecha, Colágeno. colágeno. A minha bunda durinha. Ah, tava durinha a minha bunda. Era isso. Mas era isso, real. é real. É. Então você tem um... Mas eu tenho um prazer de ver cada ruguinha que eu vejo. Acho que eu sou a mais, que tem mais ruguinhas no Bladelas, mas não me importa. Mas eu tenho o prazer de olhar e falar, gente, essa sou eu agora. Ai, eu odeio meu braço, Lu. Essa sou, cada uma tem um problema. Eu não Cara, gosto do meu não braço. gosto. Mas aí eu me aceitei e falei, gente, tá tudo bem, essa sou eu agora. Olha quantas outras coisas eu tenho, né? Então, é legal, mexe também com isso Sim. da sua autoimagem. Eu acho que sim. E, por exemplo, o fato da gravação, de ter que gravar e tudo mais, por exemplo, pra mim, me força também, por exemplo, um treinar mais, um regrar minha alimentação melhor. Você acha que você fica mais vaidoso? Fico mais vaidoso por ter que gravar. É? Eu fico mais. Assim, eu olho e falo, putz, eu preciso... É muito pessoal Muito pessoal né? isso, assim, que eu olho e falo, putz... Então, acabou me ajudando muito a me regrar, porque como num bastidor é bastidor. Ah, cabelo não dá pra cortar essa semana. Tem gravação, toda semana tá lá no cabelo, toda semana... Eu acabei ficando mais regrado, na verdade, assim.
as sequências de Legal gravações. ouvir isso, me cada um deixou leva mais- de um jeito, Me deixou mais né? regrado do Você que... sabe que eu reconheci uma coisa em mim que eu achei muito legal. Eu não tenho isso. Cada um encara de um É, jeito. claro. A Natália também podia falar um pouco disso. Eu reconheci em mim que eu sou muito melhor em movimento do que estática. Por exemplo, quando eu me olho em foto, eu não gosto do que eu vejo. Quando eu me olho em vídeo, eu gosto porque eu acho que o meu todo, ele é melhor do que quando eu tô muda, parada numa foto. Aí eu Incrível. comecei a olhar para quem eu sou, Isso. porque mostra muito mais do que, né? Você tem que ir além do que você está vendo, não é a estética só, é o como você se enxerga no todo. No todo. Para mim o Bladelas foi transformador. Eu acho que também de tirar essa barreira, de me mostrar da exposição, não só do Eu físico. lembro que você tinha. Não só do físico, tá? Não é o O físico, pra mim, não é um grande problema. Apesar de eu não gostar do braço que fica às vezes gordo e tal. Mas eu não sou uma pessoa gorda. Mas, enfim, independente disso, a exposição. As pessoas olharem a gente fala de coisas dentro do Bladelas que é do mundo das mulheres de 40 a mais, Sim. né? Que às vezes, por exemplo, a Lu tem uma visão, eu tenho outra, enfim. E a gente tem que colocar a nossa opinião lá também. Não adianta acaba se expondo. eu falar amém só pro que ela fala ou pro que o convidado tá falando. Eu também vou expor a minha opinião. E transpor essa barreira de você falar o que você realmente quer falar não é fácil. Eu acho Não também. é fácil. Eu acho também que é não só o físico expor as suas ideias e se mostrar as suas ideias, mostrar quem você é genuinamente. Então, e é uma coisa que eu comentei já com vocês, que é a regra de 3, assim, que 3 perguntas você tá dentro do programa. Desculpa, tem um alarme aqui. Faz parte. E aí uma das coisas que eu ainda já falei até pra vocês, que é mais do que fisicamente, é aquela regra de 3, né? 3 perguntas, você tá dentro do programa. Você tá tão dentro do programa que você já esqueceu É que verdade. aquilo ali vai estar no ar. É verdade. E aí você coloca. Às verdade. vezes, você só vê depois, quando tá pronto, tá no ar, você vê, aí você fala, acho que eu falei demais. Sim. Eu passo muito por isso aqui, eu esqueço. É. Eu entro. Eu entro, total. Sem pensar em julgamento, sem nada, eu entro. Eu não entro 100% porque eu tô ligada no tempo, eu tô ligada no assunto, eu tô ligada na condução, muitas vezes. Então, não, parece sim. que eu tô ali no... Mediano, uma mediadora, É uma né? mediadora e aí você, sei lá, parece que eu tô mais concentrada. A Lu, ela é mais... Eu falo, a Lu é fluida, ela não gosta que eu falo. Mas a Lu, ela entra e ela vai, entendeu? Então, é diferente, é diferente. E a Thalita tem um lado mais irreverente, ela faz comentários que fazem bastante diferença, e tem ali, né, uma leveza também de uma outra forma diferente da Lu, Sim. né? Então a gente meio que se completa. Eu acredito mesmo que vocês se completam muito. Você assiste todos, né, Eu Ale? assisto todos. ao vivo. Assisto todos ao vivo. Eu vejo o pré, vejo o pós É. e vejo a gravação. Tudo. Tudo. Então eu acho que é muito, muito legal como vocês se completam ali, cada perfil de cada uma de vocês. Bom, vamos para nossas perguntas finais. Vamos. As nossas perguntas que a gente faz para todos os convidados. E aí eu quero saber, a primeira pergunta que eu quero saber para as duas é: qual podcast eu não posso passar essa vida sem ouvir? Eu vou começar respondendo que eu cedi a minha resposta para Natália. Você cedeu sua resposta à Natália? Vou É que falar a Lu não por quê. assiste muito podcast. Não, eu vou falar porque tem que me justificar. Acho que eu assisto conteúdo de uma outra forma porque eu estou estudando e eu tenho que ver muita coisa de psicanálise. Então, mesmo... Tem algum podcast bom de psicanálise? Então, é que eu vou fazer uma propaganda, depois podiam, né, patrocinar. Patrocinar o Bladelas. Eu Paga sou para nós. fissurada na Casa do Saber. Casa do Saber. E como eu estou estudando e preciso cada vez mais ter, né, Mas tem um conteúdo, podcast e eles não. Não, então... São aulas. Mas aí é que eu falo, o podcast é uma Um meio, colocou lá pra ouvir. É um conteúdo. Um conteúdo. Eu posso... É a mesma coisa. Eu concordo. Então, eu diria que, pra mim, é a Casa do Saber. Não só porque lá tem psicanálise, tem história, tem arte, é um conteúdo que, lógico, ele não é tão profundo, não é um curso, mas ele te dá uma base. Aliás, eu decidi fazer psicanálise quando eu
comecei a assistir a Casa do Saber. Assinar, Casa- por assinatura. Porque existia presencial, hoje em dia é só assinatura. Então, tá bom, a Natália vai falar de podcast especificamente, em nome do Blá, mas eu daria aqui coloco a Casa do Saber como um puta conteúdo legal. Conheçam a Casa do Saber. Boa. Eu assisto muito podcast. Mas ultimamente, o que eu poderia dizer aqui, eu vou falar de dois. Um é muito relacionado à saúde, que me interessa muito, e eu acho que o conteúdo é muito bom. São episódios longos, mas dá pra também acelerar um pouquinho, né, gente? 2.0 ali. 2 ou no 1,5. 2, 1,5, depende. Ou 2 eu já me perco. Depende. Não me perco, não. Já tô acostumada. Tô no 3 e no 4 já. Nossa, jura? Existe? No programa de edição existe. Então, de vocês tá sempre no 4. Eu vou acompanhando. Você já viu? E eu consigo, eu sei o que tá colando ali. Eu consigo. E aí, o começo é difícil, depois você pega. Aí vai. Mas é porque você também já viu quando você tá. É. Né? É, mais verdade, fácil. mais fácil. Então, o da Ana Beatriz Barbosa, Uhum. que chama Pod People, ela traz... Primeiro que eu gosto muito dela. Ela é uma... É psicóloga. Ela é uma psiquiatra. Psiquiatra, é verdade. E o conteúdo dela, eu sempre gostei muito dela. Eu acho ela sensacional. E quando ela montou, não faz tanto tempo assim, um podcast dela. E ela traz pessoas, mas é de uma riqueza. E é só coisas de doenças, né? Assim, Sim. não é, Saúde de mesmo. saúde. Saúde, 100% de saúde. Psíquica, saúde, tudo, em geral. Mas é muito rico. É muito rico. E ela é de um conhecimento profundo. E né? didática também? Didática Você diria? também, ela é Já maravilhosa. assisti, eu também já... Então chama Pod People, Legal. que é a Ana Beatriz Barbosa. E um outro que eu comecei a ver há pouco tempo, que também foi há pouco tempo que que surgiu esse Apareceu podcast. pra você? Não apareceu não, que começou mesmo. Que ele começou. Chama, acho que é Platitude, uma coisa assim. Platitudes. Que é da Gabriela Priori e o Leandro Carnal. Leandro Carnal. Eu gosto muito dessa dupla. É o podcast que eu mais... Eu acho que ele tá na minha lista ali dos 3 mais ouvidos do ano, do Spotify. E é o podcast que eu mais gosto de ir embora no carro ouvindo. Porque é isso. Ele Ele é muito profundo. Ele pega tem assuntos. humor, né? Tem humor, uma profundidade, traz história, traz filosofia, traz teologia. É um mix. Cultura, né? É cultura muito. O Leandro Cartel a cultura, né? Ela é muito interessante também, eu gosto dela. E a dupla eu acho muito boa. Tem que funcionar, né? A dupla funciona. Essa liga tem que funcionar. E eles Quando é uma dupla. eles trazem temas normais. E só os dois. Só os dois. vida. E eles transformam esse tema em coisas muito interessantes. Então, eu acho que se eu pudesse falar... Agora, eu assisto podcast de humorista, eu assisto de empreendedorismo, de finanças. Eu realmente sou uma ouvinte fã de podcast. É verdade. Então, eu poderia falar um monte, mas eu elegi esses dois, senão a gente fica Perfeito. se estendendo. Eu tenho que me corrigir. Diga. Você perguntou se um podcast bom de psicanálise, e eu vou ter que falar, esse eu assisto. Christian Dunker. Christian Dunker. Espetacular. Ele tá conheço. na Casa do Saber, mas ele tem um podcast. Eu vou procurar, porque Então, não tá conheço. vendo? Na verdade, eu ouço, eu vejo, mas... Mas talvez não seja um lance de sentar pra assistir, Não. sentar pra ouvir, eu a consome. Natália tem o costume de fazer exercício físico ouvindo podcast. Ouvindo podcast. E a gente uma vez até discutiu sobre isso, né? Eu Falei, não consigo. Eu não consigo. Essa hora eu quero ficar em paz, muda, sem nada. É a hora que meu cérebro... Quantas vezes meu fone tá sem nada? Então. Eu vou na academia, o fone tá sem É nada. muito de Eu não quero ouvir o que tá costume, né? fora. Eu não quero ouvir música que tá fora. Eu não quero ouvir minhas músicas também. Eu não quero ouvir nada. Imagina, eu verdade. vejo série. Eu atualizo minhas séries todas na academia. Uma delícia. Então, eu, na verdade, quando eu vou caminhar, Uhum. eu gosto mais de caminhar ao ar livre, na Sim. natureza, que São Paulo não é nada. E eu vou sem nada, sem som nenhum, porque eu quero ouvir minha cabeça. Não, Porque eu também uma tenho questão de momentos. costume, Mas eu né? também tenho momentos que eu caminho sem nada, né? Eu tenho momentos. Mas não é sempre, não. Eu Mas gosto de escutar uma admiro esse música. aproveitamento de tempo. Otimizo. A gente nem entrou nesse assunto, mas tudo bem. Vou só fazer uma vírgula aqui. A importância do silêncio em alguns momentos Nossa. pro podcast, pra entrevista. Você deixar o convidado parar, refletir,
voltar? A gente está no aprendizado, É, né, a Nath? gente está evoluindo. A gente tem que evoluir sempre. Sim. É um desafio para nós. Ah, mas aí 2025 mas vai aí ser porque maravilhoso. É uma dinâmica é uma dinâmica muito dinâmica. Vocês são 3, então não dá muito pra essa pausa. Ah, é uma roda de conversa. É. Eu acho que isso vale muito mais pra mesa, muito mais pro da Gabriela e do Leandro, que são 2 pessoas, 2 pensadores ali. É. Pra você mesmo, fazendo podcast sozinho. Podcast de áudio é legal, dá pra fazer sozinho também. Sim, Então você vai é ali, vai verdade. conversando, vai falando um pouco sobre os temas que você quer fazer. Então, tudo isso eu acho que a importância do silêncio também Agora eu vou faz falar uma parte. coisa que você me inspirou. Uhum. Somos 3 pessoas diferentes, mulheres diferentes, mas a gente tem uma característica em comum. As 3 são muito falantes, comunicativas. Então, é nisso que eu acho que a gente ainda tem esse desafio de equilibrar essa energia toda. As 3 são muito cheias de energia. Sim. Isso eu vejo em comum na gente. Eu não sei o que você vê, mas eu E vejo. isso deixa o podcast de vocês tão incríveis. E aí, agora eu queria saber quem vocês gostariam que estivesse aí, sentado na minha frente, falando de podcast. Qual a pessoa que vocês pensam e falam, Alexandre, entrevista ele, que vai ser muito legal entrevistar ela. Que vai ser Sobre muito legal." podcast. Sobre podcast. Eu Afinal, vou falar sobre o evento que eu participei, o Podcast Experience. Teve um palestrante lá que eu gostei muito, e eu acho que ele entende muito de podcast, e ele fala uma linguagem fácil, ele tem um conhecimento profundo, que ele é do Nordeste, como é que é o nome dele? Pex Diniz. Ele mesmo. Eu gosto daquele rapaz. Eu gosto também. Eu gosto muito dele, ele tem uma coerência, ele tem uma objetividade, ele não é um viajante, ele é pé no chão. Ele falou coisas lá que realmente despertaram em mim pensamentos, gostei muito. Então, uma pessoa seria ele. Eu gostaria de ver uma entrevista com ele. Tem alguém de podcast? Para falar sobre podcast, não. Falei né? que a Natália iria me E é representado nessa. Então, Pex Diniz, você está convocado para vir aqui no podcast para podcasters, trocar uma ideia comigo. Daqui a pouco a gente se fala, te ligo, vem para cá, porque, ó, foi a Natália que pediu. E eu também queria muito. Foi quase um jabá de mente, porque eu queria muito te convidar para vir para cá. Não, vai ser um prazer vê-lo. Por favor, venha, que vai ser muito bom. E aí você vai estar aqui assistindo. Né? Eu vou assistir, com certeza. Boa. E onde as pessoas podem encontrar o Blá Delas, quais são os canais, tudo, com todo aquele texto que a gente faz na chamada, que outro dia voou. Ai, não precisa mais disso. Flau! Porque agora a gente põe na legenda, né? Mas o Blá Você Delas... lembra? Sim, agora... Não, eu lembro, lógico. Nós estamos no YouTube, que é o nosso canal principal, que é o Blá Delas Elas. Por que só elas? Porque não existiu o Blá Delas, já existia. Então eu tenho que colocar um elas. Isso. Então ficou Blá Delas Elas. No Instagram é o Blá Delas Oficial. E no Spotify é Blá Delas. E no Spotify é Então, Blá Delas. são os três. O TikTok, a gente até tem, mas é engraçado, nenhuma das 3, a gente não é muito fã do TikTok, mas então a gente abandonou ele, mas a gente precisa retomar Retoma. em 2025, que é super importante. Tá lá Blá Delas no TikTok, mas ainda não... Não é ativo. Não. Então, Não é ativo. Bladelas.ela. Ponto não, né? Só Eu direto. acho que Blá delas, elas. É Blá Bladelas Delas Elas. É. Então é No Bladelas YouTube. Elas no YouTube, Bladelas Oficial no No Instagram Insta, e Blá Bladelas Delas no Spotify. Vai lá que você vai encontrar tudo. E aí, voltando um pouquinho aqui por podcast para podcasters, se você gostou desse tema, se você gostou dessa conversa, siga, se inscreva, ajude o algoritmo a entender o que você gosta. Porque é importante, não é pra mim. Pra mim tá tudo certo, mas é pra você. O algoritmo precisa falar, putz, esse cara gosta de coisas de podcast, então eu vou entregar mais coisas. Por isso que é importante você curtir, compartilhar e tudo isso pro algoritmo te entender, entendeu? Meninas, foi um prazer ter vocês aqui. Adoramos. Amamos. O prazer foi nosso. Nossas conversas vão continuar. Ano Sempre. que vem estamos aqui novamente. Sim. A gente tá gravando no final do ano, gente, por isso. Mas você vai ver só em janeiro? Tá tudo certo. É isso Mas aí. estamos aqui gravando, já tem agenda para janeiro, fevereiro. Já Já tá temos tudo agendado. Tudo agendado, estamos aqui. Ale, é um prazer. O Blá Delas agradece muito a Muito, equipe, exato. a Gramofone, você, Nick, uma fofa. Nick é maravilhosa. Maravilhosa. Pelo acolhimento que vocês nos dão, por essa consultoria.
né? E poder concretizar o sonho de fazer a nossa sala. Sim. Isso foi muito bacana. Então, muito obrigada. Em 2025, já em janeiro, este ano inteiro, nós estaremos aqui. Obrigado. Beijos. Beijo, meninas. Beijos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.